E isso, vou começar a gravar. Gente, então vamos começar a nossa reunião. O pessoal vai chegando aí aos poucos, né? Que a professora, ela é pontualíssima, né? E, e ela disse que tem até as 10 horas aqui, 10h30 para ficar falando, então a gente tem que começar cedo, já, né? Aproveitar a professora. Gente, é um prazer enorme ter vocês aqui de novo, né? Contar aí com a Dani Grise, porque tem a Dani Navarro também, né? Para a gente, assim, é um privilégio te ouvir, tá, Dani? Sobre esse assunto, assim, que tem muito a ver com as resoluções do nosso dia a dia, né? Hoje em dia a gente pensa, assim, que a gente não pode ter resultados diferentes se a gente continuar fazendo as mesmas Powering coisas on. iguais, Bluetooth mode. né? Então, a prática cirúrgica, ela deve passar, assim, por cada vez mais melhorias, né? E instrumentais e técnicas desenvolvidas. Então, vai ser, assim, um grande prazer te ouvir, tá bom? Dá as boas-vindas também para o professor Márcio, né? Sejam muito bem-vindos aí, meu professor. Se essa aluna aí não começar a falar coisa errada, o senhor pode interromper, por favor, Powering também? on. E pode, ó, Bluetooth mode. falar com ela aí. Tá joia? Dani, Bom, fica à vontade. Seja bem-vinda aí, tá? tá joia. Bom, a ideia desse momento de hoje, primeiro, boa noite a todos, né? A gente, não seria assim uma aula propriamente dita, né? Seria a gente compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência na elaboração do livro Atlas de Periodontia, focada para os procedimentos periodontais minimamente invasivos e microcirúrgicos, que a gente lançou no final de 2017. Então, foi um desafio bem grande a gente resumir num livro toda os 50 anos praticamente de experiência clínica e de pesquisa do meu pai na forma de um livro. Então, a história desse livro começou depois do Congresso da SOBRAP de 2015, aqui em Brasília, que eu fiz parte da comissão científica, coordenadora da comissão científica. E nesse congresso, a gente organizou dois volumes dos livros da SOBRAP, que foi publicado um volume 1, da inter-relação pério com os procedimentos restauradores, e um volume 2, a relação da pério com a periodontia médica. E depois da elaboração desse livro, o meu pai comentou, né? Falou assim, agora a gente tem que fazer o nosso. E no Natal de 2015, ele chegou com uma caixa dessas de camisa social, com os capítulos pré-escritos, os 20 e poucos capítulos do livro já pré-organizado. E aí ele me deu de presente de Natal. Falou, agora você me ajuda a organizar o meu, né? Porque você já organizou 2, agora você vai tirar de letra, agora vai vir o nosso. E aí a gente começou a trabalhar no livro e foi um desafio muito grande, porque a gente não sabia exatamente em que modalidade o livro se encaixaria, e aí a gente achou melhor publicar como um livro Atlas, e esse livro também, ele marcou, de uma certa forma, a finalização da participação do meu pai no curso de pós-graduação lá na USP de Ribeirão Preto. Então, é um livro onde tem a participação de todos os alunos da pós dessa época, como uma homenagem a todos os alunos que já passaram, né, na trajetória da vida profissional e de docência dele. Então, foi muito gostoso escrever o livro, retrata muito dessa experiência com procedimentos minimamente invasivos. A gente vai passar um pouquinho da filosofia, da abordagem que está contida no livro, tanto para procedimentos de diagnóstico, tratamento não cirúrgico,
até o tratamento cirúrgico, tá certo? Então, eu vou compartilhar a minha tela. Vocês estão enxergando? Não. Espera aí. É que eu abri o PowerPoint e esqueci de compartilhar. Aí, agora sim. Agora tá. Então, esse é o livro. Ele foi publicado pela... Deixa eu só por aqui no módulo apresentação. Ele foi publicado pela editora Santos, antes de virar a editora Santos, né, a Quintessence, em 2017, e a gente teve o privilégio também de ter o livro publicado na versão em espanhol em 2021. Então, é um livro atlas, ele é bastante ilustrado com casuística clínica, com essa temática de técnicas minimamente invasivas e microcirúrgicas em periodontia. Os procedimentos minimamente invasivos, ele tem na literatura várias siglas, porque depois do desenvolvimento da primeira técnica foram surgindo modificações e novas semânticas para conceituar esses procedimentos. Eles se referem à habilidade de realizar pequenos procedimentos odontológicos em áreas menores, né? Com pequenas incisões, desgastes teciduais mínimos e com o objetivo de alcançar resultados similares aos procedimentos convencionais. E por muito tempo, esses procedimentos foram relacionados inicialmente a tratamentos de defeitos infraósseos. Existem muitas publicações no uso de técnicas minimamente invasivas para tratamento regenerativo de defeitos infraósseos, é onde a gente vê o maior volume de artigos publicados, principalmente pelo grupo do professor Cortellini, do professor Tombelli, e também esses conceitos mais recentemente sendo também aplicados para abordagens cirúrgicas, periodontais, estéticas, para recobrimento radicular, manejo tecidual ao redor de implantes. Então, a literatura vem crescendo muito dentro dessa temática de procedimentos minimamente invasivos, onde tenta-se fazer os retalhos menores possíveis, o suficiente para visualizar a área a ser operada, e isso invariavelmente leva a uma menor mobilidade, uma cicatrização mais rápida, menor desconforto por parte do paciente, entre outros aspectos que a gente vai poder discutir, né? Então, dentro dessa conceituação, o que foi considerado, né, como técnicas minimamente invasivas? Pequenas modificações sutis de procedimentos clássicos descritos na literatura, tá? Com a diferença de que esses detalhes, esses refinamentos técnicos, eles foram inicialmente possíveis a partir do uso de magnificações, ou lupa ou microscópio operatório. Só que a gente observa, né, que antes se fazia retalhos estendidos para poder trabalhar, por exemplo, num defeito ósseo interproximal. Hoje, muitas vezes, a gente pode fazer incisões bem menores, específicas na área a ser tratada, como uma forma de evitar retalhos muito extensos, que acabam levando uma maior desconforto do paciente no pós-operatório, uma cicatrização um pouco mais demorada. Então, retalhos, vamos dizer assim, um pouco mais conservadores. Só que, na conceituação clássica de procedimentos microcirúrgicos ou minimamente invasivos, os trabalhos conceituam
que os procedimentos, esses refinamentos técnicos, eles são permitidos a partir do uso de técnicas de magnificação de imagem, ou por meio de lupas, ou por meio do microscópio operatório. Cada um deles tem as suas vantagens e desvantagens, e a gente sempre acha que um é uma evolução do outro, né? Para a gente começar trabalhando direto no microscópio, é necessário ter uma passagem de um treinamento pela lupa para depois evoluir para a microscopia operatória, por causa de um problema de acostumar com essa questão de acuidade visual num campo reduzido, né, com instrumentos de diâmetros menores. Então, é uma etapa, né, um processo sequencial para que a gente possa cada vez mais ir aperfeiçoando não só a nossa capacidade de enxergar, quanto a nossa destreza manual, a nossa capacidade de manusear, de trabalhar em áreas menores, o que requer um certo treinamento. Eu não sei quantos de vocês usam microscópio ou lupa. Quem que usa como rotina? Ou se só usa nos Eu procedimentos? uso, Dani. Eu uso. Também. Mas para procedimentos só cirúrgicos Não. ou independente? Clínico, eu uso em tudo. Eu também só consigo trabalhar com lupa. Eu também. Eu não trabalho mais a olho nu, não consigo. E depois que a gente começa a trabalhar com lupa, é isso que o Rodrigo falou, né? A gente cria uma dependência da lupa. Porque, primeiro, o começar a trabalhar com lupa, ele exige uma certa acomodação, né? De posição de trabalho, de distância da área, né? Do seu campo visual, a entrada e saída dos instrumentos na boca do paciente, porque você não enxerga o instrumento como um todo, você enxerga invariavelmente a ponta do instrumento, né? Então, como entrar com o instrumento na boca do paciente sem bater na bochecha, né? Isso tudo é um treino, né? E quando você começa com procedimentos mais simples, aos poucos você vai evoluindo com maior segurança dos procedimentos mais complexos, que seriam os procedimentos cirúrgicos, né? Então, eu passei a usar a lupa como rotina. Hoje, eu pareço uma tartaruga, eu ando com quase que o consultório nas costas, porque eu trabalho no serviço público em consultórios, e eu não consigo mais trabalhar sem. Então, eu tenho que levar minha lupa, tenho que levar meu fotóforo, às vezes eu levo minhas curetas. Então, eu pareço aluno de graduação, né? Tem que andar com a mochila. Falei que agora eu tenho que evoluir para uma mala, porque agora eu estou querendo começar a levar meu aparelho de ultrassom junto, né? Então, a gente vai se adaptando. Então, a diferença da lupa para o microscópio é a capacidade, principalmente, de aumento. Enquanto a lupa você pode trabalhar em um aumento que vai de 2,5 a 3,5, algumas lupas com aumento de até 5 vezes, o microscópio te permite aumentos progressivos que começam de 3 vezes até 20 vezes, né? Então, e te permite um melhor aproximação, né? Maiores opções de aproximação. A desvantagem do microscópio é o custo elevado, a necessidade de uma curva de aprendizado muito maior no início dos procedimentos, então não dá para começar a querer trabalhar com microscópio em procedimentos complexos, tem que começar, de fato, a trabalhar com procedimentos mais simples. E a vantagem é o maior conforto visual, essa variabilidade de opções de aumento, a excelente iluminação e a oportunidade de você acoplar ao microscópio materiais como a câmera fotográfica, uma câmera filmadora, que para quem gosta de fazer documentação como o Rodrigo, por exemplo, isso é uma vantagem enorme, porque você consegue fazer uma excelente documentação com diferentes aumentos, né, numa qualidade de imagem muito grande. Então, o benefício do uso do microscópio, ele contempla essa tríade, né? A iluminação do campo operatório, que acaba sendo independente da luz do refletor, o que é uma
vantagem enorme, você não precisar ficar manuseando a sua luminosidade do local. A magnificação, o aumento da imagem, que com o tempo a gente passa a enxergar menos, né? E vai precisando de lentes multifocais, né? Óculos multifocal, a lupa, aí a lupa passa a não ser tão efetiva, vai evoluindo para outros recursos de magnificação. E isso, sem dúvida nenhuma, acaba acarretando numa melhor destreza em termos de procedimentos cirúrgicos, uma maior precisão da cirúrgica, em termos de incisão, de suturas e tudo mais. Só que isso acaba requerendo um ajuste do consultório, né? Não só do equipe em si, porque a gente muitas vezes se desfaz do refletor, mas também do mocho, que acaba tendo que ser um mocho que permite um posicionamento da coluna mais ereta, como esse mocho da Sales, e também uma adaptação de instrumentos para que você consiga fazer o procedimento com o menor dano tecidual possível. Então, quando você começa a trabalhar com magnificação, uma cureta Grace convencional parece uma escavadeira, a parte ativa, de tão grande, né? E aí a gente começa a sentir a necessidade de ajustar também o tamanho do instrumental que a gente usa. Mas para todo e qualquer uso de magnificação, até mesmo com a lupa, isso requer treinamento. E aqui é uma foto da época que meu pai fez o curso de microscopia. Ele fez, além do curso com Glécio, ele fez também treinamentos na disciplina de neurocirurgia, lá na Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, e ele estava sempre treinando em mandíbula, em manequim, inicialmente os procedimentos mais simples. Eu participei de alguns treinamentos, mas eu acabei não prosseguindo para esse treinamento em microscopia, né? Então, dentro das opções de lupa, a gente tem lupas diversas no nosso mercado, desde as lupas das AIS, da MM Ópticos, da Devedente, Ultralight, Surgitel, com a diferença de que a capacidade de aumento de cada uma delas é diferente. Algumas marcas oferecem mais opções de aumento, outras apenas uma opção. E, normalmente, você precisa, ao trabalhar com a lupa, é interessante que você também trabalhe com uma iluminação adicional, né? Normalmente, a luz de LED, o fotóforo, que algumas lentes vêm com o acessório da luz de LED acoplada, outros você consegue adicionar e acoplar a estrutura da lente. Ou, então, essa luz de LED ou a própria lupa, ela pode ser adaptada ao óculos, né, convencional, ou já vem com óculos específico, ou muitas vezes no modelo de capacete, como é esse que a gente está vendo da MM Optics, né? Esse é o fotóforo, onde você também pode acoplar a lupa, né? Tem pessoas que se adaptam melhor com o modelo de capacete, porque o peso fica na cabeça, não fica no óculos. Tem pessoas que já preferem tudo acoplado no óculos, como esse modelo que a gente está vendo aqui, né? Então, qual é a vantagem, né? Primeiro, a posição de trabalho. Para nós, dentistas, que ficamos muito tempo debruçado, vamos dizer assim, sobre o paciente, a lupa ela te permite um melhor ajuste de postura, manutenção de uma postura mais ereta, porque você não precisa se aproximar, se debruçar do paciente para enxergar, né? Ela já te dá o aumento necessário que te permite ficar com uma postura de trabalho mais ereta.
E aí eu falo um pouco sobre a minha experiência, né? Eu tenho problema de coluna, eu já operei a lombar em 2012, tenho também um problema de cervical, e sempre tive. O meu problema de coluna começou na cervical, já na época, logo que eu formei. E sempre tive problema de cervical, depois acabou acrescentando o problema da lombar. Hoje eu já falo que é uma esculhambose, porque é lombar, é torácica, é cervical, não é cifose, não é lordose, é uma esculhambose. Já esculhambou tudo. Então, eu resolvi o meu problema de dor cervical quando eu passei a usar a lupa. Eu não tenho mais problema, assim, dores cervicais tão agudas como eu tinha depois que eu passei a usar a lupa. Exatamente por essa posição de trabalho, por te permitir manter uma posição de trabalho mais ereta, né, sem precisar curvar muito a coluna, debruçar muito sobre o paciente. Então, para mim, isso já foi uma vantagem enorme, né? Então, as lupas, elas têm uma distância de trabalho, né, que pode variar de 30 a 55 centímetros a distância da visão até o seu campo de trabalho. E quanto menor a sua distância de trabalho, né, menor o seu campo de visão. Quando você aumenta essa distância, né, consequentemente, você amplia a dimensão, vamos dizer, o diâmetro do seu campo de trabalho. Só que essa distância, né, ela vai depender muito, às vezes, da altura do profissional, né, do operador. Então, uma lupa, por exemplo, que para mim, de 30 centímetros é suficiente, às vezes, para uma pessoa mais alta, vai precisar de uma que mantenha uma distância um pouco mais elevada, né? Tanto é que a própria Devedente, ela tinha, né? Não sei se ela usa essa designação ainda, PMG, né? Para exatamente essa distância de trabalho, que vai depender muito da sua altura. Então, o que a gente observa? Que os procedimentos minimamente invasivos, embora eles surgiram a partir de refinamentos de técnicas, com o advento do uso de magnificação, microscópio operatório ou mesmo a lupa, não é o instrumento que vai definir se um procedimento é minimamente invasivo ou não, né? Então, isso já começou a mudar esse conceito, que o procedimento minimamente invasivo, ele não precisa necessariamente ser feito com o uso de magnificação. Eles podem ser realizados com o uso de magnificação, mas não é o instrumento que vai definir se o procedimento é minimamente invasivo ou não, isso de acordo com essa publicação de Harel em 2010, né? Então, como que a gente entende essa questão dos técnicas periodontais ou procedimentos periodontais minimamente invasivos? Como técnicas que podem ser cirúrgicas ou não cirúrgicas, menos traumáticas, normalmente desenvolvida em menores áreas, né? Que promove uma melhor previsibilidade de resultados quando executadas para cirurgias reconstrutivas ou regenerativas, e também permite uma maior eficiência na instrumentação radicular, diminuindo a possibilidade de remoção, muitas vezes inadvertida, do cemento radicular, porque você passa a enxergar melhor a área que você está instrumentando, né? Então, pode ser aplicada desde para procedimentos de diagnóstico, de exame, que permite um exame muitas vezes mais preciso, assim como também raspagens subgengivais mais efetivas, mais eficientes e muitas vezes menos traumáticas. Então, quando você tem um recurso de imagem que te permite ampliar progressivamente o seu campo de visão, né?
você pode, às vezes, com esse recurso, identificar presenças de trincas, sem a necessidade, às vezes, de abrir um retalho. Então, esse é uma situação clínica de uma paciente que tinha um preparo protético, um núcleo de preenchimento nesse molar, apareceu, né, com uma bolsa periodontal extremamente profunda, especificamente nessa face, nessa porção mesial da raiz por vestibular, né, da raiz mesial por vestibular, onde, com aumentos sucessivos, já se suspeitava pela essa característica clínica de uma única bolsa profunda numa face específica do dente, de uma possível trinca, né? E aí, com o uso do microscópio, essa imagem foi sendo ampliada progressivamente, e aí se identificou essa trinca, iniciando aqui nesse terço coronário da raiz, que se estendia até o terço médio. Então, muitas vezes te permite um diagnóstico mais preciso, principalmente em casos de fratura. Esse é um outro caso também de molar, tratado endodonticamente, com presença de uma única bolsa profunda nessa face disto-vestibular, onde suspeitou-se, né, da presença de trinca, e quando da abertura de um retalho exploratório, como recurso de diagnóstico complementar, foi possível visualizar a presença da trinca nessa porção vestibular da raiz distal. Então, ajuda principalmente para diagnósticos de situações que nem sempre vai ser possível visualizar clinicamente, até mesmo com a abertura de um retalho, a olho nu, sem amplificação de imagem, e muitas vezes também os laudos das tomografias, eles são sugestivos, mas muitas vezes não definitivos. Então, permite esse detalhe, maior precisão no diagnóstico, principalmente dessas situações como casos de fratura. E pode ser aplicado também esse conceito dentro da terapia periodontal não cirúrgica. E aqui, essa é um pouco a nossa dinâmica de trabalho. A gente trabalha bastante com a associação de instrumentos para a performance do tratamento periodontal não cirúrgico. E o conceito de raspagem subgengival e alisamento radicular, ele tem sido substituído pelo debridamento ou desbridamento da superfície da raiz. Qual que é a diferença, né? O debridamento, ele é conceituado, deixa eu ver se está, de acordo com esse livro, que é um livro específico sobre instrumentação periodontal ultrassônica, ele coloca essa diferença de definições entre raspagem, alisamento radicular, curetagem e o debridamento da superfície radicular. E a gente percebe que o conceito de debridamento, ele é muito próximo ao conceito de raspagem e alisamento radicular, só que é um procedimento que é feito para remoção de cálculo de biofilme da superfície da raiz, mas evitando uma remoção inadvertida ou intencional do cemento sadio. Então, o que acontece? Quando a gente se baseia no princípio de alisamento radicular, né, na tentativa de deixar a superfície lisa, dura e polida, muitas vezes, para atingir esse objetivo, a gente acaba removendo inadvertidamente cemento sadio, né? E a gente não tem um sensor na nossa cureta que diga, você está na superfície de dentina. Não tem, né? A gente, quando faz uma performance de raspagem, a gente trabalha com aquela percepção tátil da presença ou ausência de rugosidade radicular que possa ser compatível com a presença de um cálculo sub, né? É o nosso parâmetro de monitoramento do nosso procedimento de raspagem. Porém, quando começaram as pesquisas, principalmente de técnicas de regeneração tecidual, alguns trabalhos do grupo do professor Linde, e eu lembro que essas observações que eu vou fazer agora foram trazidas pelo professor Maurício Araújo, quando ele voltou do PhD dele,
ele deu uma palestra para a gente no curso de pós-graduação lá em Ribeirão Preto, e ele comentou que foi quando ele trouxe para nós os princípios biológicos do endogame, né? Isso foi em 98. E ele comentou que eles fizeram, na oportunidade do PhD, ele fez uma revisão de todas as lâminas histológicas das técnicas regenerativas com membrana. E o que eles observaram? Que quando a superfície da raiz estava desprovida de cemento, dificilmente conseguia-se a formação, uma regeneração do cemento da superfície da raiz com aquela característica de um cemento acelular, né? Invariavelmente se formava um cemento celular na porção coronária da raiz, que normalmente não é o cemento original. Na porção coronária da raiz a gente tem um cemento de natureza acelular. E aí foi que, a partir disso, começaram-se os estudos que acabou derivando o surgimento da matriz derivada do esmalte, que é o endogame. Então, existe uma preocupação muito grande em se preservar cemento, porque não é fácil a regeneração de cemento. Você regenerar o cemento no sentido de devolver à estrutura da raiz o que originalmente estava presente, não é fácil. As técnicas de membrana não permitiam uma regeneração de cemento com o padrão de um cemento acelular. O cemento acabava tendo uma característica de um cemento reparativo, um cemento de característica celular. E nessa eventualidade, eu lembro bastante dessa palestra, o professor Maurício comentou, quando a superfície radicular preserva cemento remanescente, é mais fácil a gente regenerar o cemento do que quando a superfície radicular está completamente desprovida de cemento. E o que promove uma remoção da estrutura do cemento da superfície da raiz? A raspagem. Né, os procedimentos de raspagem, que invariavelmente a gente faz sucessivas vezes, principalmente se o paciente entra em consultas de manutenção periodontal. A gente está sempre instrumentando aquela superfície da raiz. E aí, com base nisso, começou os estudos de biomodificação da superfície da raiz, os condicionamentos radiculares, que é mais importante que uma superfície lisa e polida, é uma superfície descontaminada, tá? E aí que começaram os estudos de biomodificação da superfície da raiz, com ácido cítrico, solução de tetraciclina, EDTA e tudo mais. Então, a gente sabe que quando a gente vai fazer também uma técnica regenerativa, aquela superfície ela tem que estar livre de contaminante. Durante a raspagem, a gente acaba formando smear layer. E o que é smear layer? É o resto de dentina junto com biofilme, né, material contaminado, né, que quando presente dificulta um padrão de cicatrização diferente de uma formação de um epitélio juncional longo. Então, com as técnicas regenerativas, começou-se a surgir a biomodificação da superfície da raiz com condicionadores, exatamente para tentar descontaminar a superfície da raiz sem necessariamente precisar fazer uma instrumentação muito vigorosa dessa superfície e preservar o cemento, que é uma estrutura que é difícil de ser preservada e de ser reconstruída, né, regenerada. Então, esse conceito, ele surgiu com o objetivo de também se alcançar uma superfície livre de placa e cálculo, porém sem uma remoção intencional de cemento, né? Com o objetivo de conservar melhor a estrutura dentária, ou especificamente a estrutura da superfície da raiz, a estrutura do cemento. E mais importante do que uma superfície lisa, dura e polida, é uma superfície biocompatível com os tecidos adjacentes. E essa biocompatibilidade, ela se dá pela ausência de contaminante, ausência de endotoxinas bacterianas impregnadas na superfície do cemento. E alguns estudos da década de 80 mostraram que as endotoxinas bacterianas, elas não estão imbricadas na estrutura do cemento. Elas estão na sua superfície, que às vezes um simples polimento,
um jateamento da superfície e permite essa remoção. Então, não se justifica uma remoção muito vigorosa da estrutura radicular com o objetivo de deixar uma superfície lisa, dura e polida. Mais importante é uma superfície descontaminada. E aí, com o intuito de preservar mais estrutura, começou-se, então, a associação de instrumentação manual com instrumentação ultrassônica. E a gente tem no mercado diferentes tipos de aparelhos de ultrassom, desde os sônicos, os magnetorestritivos e os piezoelétricos. A diferença de um aparelho para o outro, ela se dá especificamente na frequência, né? Os piezo são aparelhos que trabalham em frequências que podem chegar até 5.000 Hz por segundo, né? E temos no mercado diferentes modelos, marcas comerciais dos piezo, como da Big, Natus, EMS, Satelec. O que vai variar de uma marca para outra é muito essa faixa de frequência em que o aparelho opera, que é uma faixa fixa. Com a possibilidade de instrumentação ultrassônica, surgiram, né, estudos que compararam a capacidade das curetas manuais em relação ao ultrassom, em preservar mais estrutura, e os estudos mostram, até mesmo baseado nesse livro que eu mostrei para vocês, que a instrumentação ultrassônica, ela preserva muito mais estrutura radicular do que cureta manual, né? Então, com base nisso, né, a instrumentação ultrassônica passou a ser um grande aliado com esse objetivo de fazer uma performance de raspagem onde se remova os agentes contaminantes, cálculo e placa, com a possibilidade de preservar mais estrutura, além de otimizar o procedimento como um todo, menor tempo operatório, menor fadiga profissional. E com o passar dos anos, o que a gente foi vendo foi uma evolução no design das pontas, né? De forma que hoje a gente tem pontas mais calibrosas, que a gente acaba usando para remoção de cálculo supra, e pontas extremamente finas, que acabam permitindo um acesso subgengival muito mais amplo, muito mais favorável do que pontas mais calibrosas. E hoje a gente já tem até pontas, insertos ultrassônicos diamantados, que podem ser utilizados, inclusive, para remoção de excesso de restauração, refinamento de preparo protético, procedimento de RAI, implantoplastia, osteotomia e outros procedimentos, né? Então, a Helsi Ultrasonic, que é uma empresa nacional que trabalha com essa desenvolvimento de insertos ultrassônicos, e ela desenvolveu, ao longo dos anos, alguns kits específicos para a instrumentação periodontal. A Helsi é uma empresa originalmente que vendia insertos ultrassônicos para endodontia, e depois, a partir de 2016, começou a desenvolver insertos ultrassônicos para a área de periodontia. Então, o professor Alexandre Capelli, que é um dos donos da Helsi, é endodontista, ele procurou o meu pai na oportunidade e juntos eles elaboraram uma série de insertos, design de insertos para raspagem supra, raspagem sub, instrumentação de área de furca e por aí vai. Então, qual que é o conceito, né? E, além disso, recentemente, por conta da pandemia, foi lançado também os insertos do tipo low spray, com a diferença que esse inserto, ele tem a irrigação chegando muito próximo da extremidade da ponta ativa do inserto, e essa irrigação, ela irriga essa porção do inserto, tanto externamente quanto internamente, né? Então, como é uma dupla irrigação, a lâmina acaba sendo irrigada tanto por fora quanto na sua porção interna, você não precisa de um fluxo de água muito grande no manuseio dessas pontas, e isso acaba diminuindo consideravelmente o número de aerosol, né? Então, hoje, quando a gente fala em instrumentação ultrassônica, a gente partiu de
insertos extremamente espessos. Quem trabalhou ou trabalha com DABI percebe essa diferença de tamanho de inserto, de volume de ponta, de espessura de ponta, para insertos finos ou extremamente finos, insertos com ou sem curvaturas, com uma única curvatura, com dupla curvatura, que permite que alcance áreas distais, as áreas proximais, áreas palatinas, áreas linguais, né, permitindo um acesso subgengival mais ampliado para remoção de cálculo e biofilme, né? O instrumento que antes atuava praticamente sobre a superfície do esmalte, agora atua subgengivalmente em contato com a superfície do cemento, e a diferença é a forma de manuseio dessas pontas, né? A gente, para fazer uma instrumentação subgengival, ou até mesmo supra, não precisa de uma potência muito alta, né? A gente não vai implodir cálculo, a gente vai remover o cálculo da superfície da raiz, e trabalhando com insertos mais delicados, a gente acaba tendo que trabalhar com potências mais baixas, os procedimentos acabam ficando mais longos e mais complexos, às vezes a gente tem que mudar a ponta, né, caminhando de pontas com diâmetros mais espessos para diâmetros progressivamente mais finos, até ir alcançando o ambiente subgengival, e isso acaba levando um maior conforto para o paciente, né? Então, o ultrassom, ele trabalha nessa fórmula. Potência é igual a frequência vezes a amplitude. A frequência do aparelho, ela é fixa. Ela vem naquela faixa que varia de 25.000 a 50.000 Hz. Tá? Porém, o que é variável? É a potência que a gente ajusta e a amplitude. Só que a potência, ela é diretamente proporcional à amplitude. Quando eu aumento a potência, eu aumento o deslocamento da ponta, a amplitude de deslocamento dessa ponta. Então, o que é a amplitude? É o quanto que essa ponta se desloca num determinado sentido, né? A maioria dos piesos trabalham com oscilação unidirecional, alguns com movimentos circulares. Mas, quando a gente coloca uma baixa potência, né, essa ponta vai deslocar menos, como se a gente estivesse balançando um neném. Quando a gente coloca muita força, né, muita potência, é o adolescente no balanço que quer ir nas alturas, essa ponta vai se deslocar mais. E essa amplitude do deslocamento da ponta é o que gera o superaquecimento da ponta, as injúrias térmicas e a sensação de desconforto, quando a gente usa ultrassom. Então, se eu quero trabalhar com ultrassom numa faixa de conforto maior para o paciente, eu tenho que trabalhar com potências baixas, né? Isso vai prevenir injúrias térmicas, diminuir a geração de calor e diminuir o desconforto do paciente, né? Então, é a forma de usar que a gente tem que mudar, né? E o fluxo de água, ele tem que ser suficiente para irrigar a ponta do inserto, não para lavar a área, né? Então, como é que a gente ajusta o fluxo de água com o uso de ultrassom? Do ponto de neblina até o ponto de ruptura é a faixa operacional ideal. Então, quando eu começo, né, a ajustar ali o fluxo de água, eu ligo o fluxo de água e vou ajustando a potência. O ideal é que a água chegue à ponta do inserto por esse gotejamento e formando uma micronévoa. À medida que eu vou aumentando a potência do aparelho, eu começo a gerar aumentar essa névoa, a vibração dessa ponta acaba impedindo que o fluxo de água percorra toda a ponta nessa característica de gotejamento, e quando esse gotejamento se rompe, a água espraia, eu já passei da minha faixa operacional ideal, né? Então, a gente precisa também aprender a calibrar o instrumento, os aparelhos de ultrassom. Então, quando a gente trabalha com instrumentação, a gente trabalha, e eu acabei aprendendo dessa forma, fui aluna do meu pai, trabalhei um tempo com meu pai, a gente combina instrumentos evoluindo de um instrumento de diâmetro maior para um instrumento de diâmetro menor, tanto com instrumentos manuais, da cureta, para uma
convencional para uma cureta Mini 5, de uma cureta Mini 5 para uma lima, de uma ponta de ultrassom calibrosa para uma extremamente fina. Então, a gente vai fazendo essa redução de diâmetro do instrumento progressiva até conseguir alcançar toda a dimensão da bolsa periodontal. E quando a gente está mediante uma bolsa estreita e profunda, como era o caso desse canino, às vezes, em algumas vezes, a gente associa a instrumentação mecânica com o condicionamento da superfície da raiz, com o gel de EDTA 24%, a gente aplica no ambiente subgengival e, às vezes, faz a instrumentação com a própria lima, ou, às vezes, usa um microbush, ou extremamente fino, ou faz uma aplicação passiva e depois irriga, para combinar uma instrumentação mecânica com uma biomodificação química, né? E aí, com isso, a gente consegue, muitas vezes, aumentar a eficiência dos nossos procedimentos de raspagem e uma resolução de bolsas extremamente profundas com procedimentos de raspagem associando essa forma progressiva de instrumentação, muitas vezes com a biomodificação da superfície da raiz. Então, aqui uma condição inicial, uma bolsa extremamente profunda na vestibular desse canino, com 30 dias e 60 dias ausência de profundidade de sondagem em virtude da capacidade de descontaminação dessa superfície. Então, essa é uma forma, né? E assim, também trabalhamos em áreas mais complexas, de anatomia mais difícil, como os molares, em virtude das lesões de Furca. Existem pontas ultrassônicas específicas que permitem o alcance às concavidades radiculares, quer seja da pré-Furca ou da Furca propriamente dita. Então, a gente trabalha extensivamente com um instrumento manual combinado ao instrumento ultrassônico, e a gente percebe, né, uma resolução inflamatória progressiva, aqui uma figura inicial, no ato das instrumentações, combinando limas com instrumentos ultrassônicos. Uma semana após a raspagem, perceba a diminuição do edema, a diminuição da inflamação, o que para nós é uma condição essencial, por mais que essa área seja uma área potencialmente cirúrgica, trabalhar num tecido desinflamado é diferente de trabalhar com incisões em tecidos com essa característica, né? As incisões são mais precisas, o processo cicatricial é mais tranquilo, é mais livre de até mesmo necessidade de medicação pós-operatória. Então, a gente trabalha extensivamente com procedimentos de raspagem previamente a qualquer procedimento cirúrgico, mesmo que a área seja uma área potencialmente cirúrgica, em virtude de um defeito infraósseo ou de uma lesão de Furca, como foi o caso desse molar, né? Então, essa é a forma, né, que acho que a maioria de nós trabalhamos. Com raspagem, se a gente percebe após um procedimento de raspagem uma persistência de indicador clínico, persistência de bolsa com sangramento, a gente tem a opção de reinstrumentar essa bolsa, se menor que 6 milímetros, ou partir para um procedimento de cirurgia periodontal, que acaba invariavelmente estando associadas ao tratamento de um defeito infraósseo, de uma lesão de Furca, para depois levar o paciente para uma terapia periodontal de suporte e manutenção. Então, é o que o professor Mariano Sanz colocou no tratamento dos estádios 1, 2 e 3 da periodontite, as fases, né, de tratamento, onde muitas vezes a fase 2, que é a fase de controle da causa e inflamação, é uma fase essencial para todo e qualquer tipo de paciente, né? Antes de passar para as fases cirúrgicas propriamente ditas. E a raspagem, muitas vezes, até em casos graves, extremamente graves e complexos como esse, ela é dispendiosa, ela é trabalhosa, ela leva tempo, né? Então, esse foi um caso de um paciente que chegou com histórico de indicação de exo múltipla. Esse paciente era esposo
da cuidadora da minha avó. E a história começou com uma troca de plantão. A cuidadora da minha avó queria trocar o plantão porque tinha que acompanhar o esposo para remoção de todos os dentes. E aí, na eventualidade, meu pai falou, deixa eu avaliar antes dele fazer esse procedimento para ver o que está acontecendo, né? Porque às vezes nem tem indicação de tirar radicalmente todos os dentes. E essa é a condição que ele estava inicialmente. Muita placa, muito cálculo, um edema bem evidente quando palpava essa gengiva, drenava pus, né, na maioria das áreas. O que foi feito com esse paciente? Sucessivas instrumentações até conseguir chegar a essa situação. Para a partir daqui, começar a planejar definitivamente, de uma forma mais concreta, a partir da capacidade de resposta do paciente à terapia inicial, qual dente tinha um prognóstico duvidoso e precisaria ser substituído, quais áreas precisariam de complementação cirúrgica, para daí dar sequência ao caso, uma vez tratado todo o processo inflamatório da doença. Só que são procedimentos que muitas vezes demoram, né? E essa, às vezes, é a agonia, né? De querer resolver a situação estética funcional do paciente ao curto prazo, invariavelmente isso acaba levando a procedimentos mais radicais. Então, a gente observa, né, a capacidade de controle da inflamação, de remoção dos fatores etiológicos visíveis na radiografia inicial, que era esse excesso de cálculo sobre a superfície da raiz, uma situação radiográfica extremamente estável, ainda com persistência de alguns cálculos residuais, mas combinada a uma condição clínica completamente diferente daquela situação inicial, né? Então, são procedimentos que acabam exigindo, né, um maior tempo. Em virtude das lesões endopérias, o paciente acabou fazendo tratamento endodôntico na maioria dos dentes inferiores e superiores, mas está com os dentes preservados. Então, quando pensa em procedimentos cirúrgicos, quando a gente trabalha com uma resolução da inflamação na fase 2 de tratamento, com procedimentos periodontais não cirúrgicos, de raspagem, debridamento de superfície da raiz, combinado ou não, antibiótico, terapia fotodinâmica, condicionamento de superfície da raiz, o que quer que seja, a gente consegue incisões, um tecido melhor para ser trabalhado cirurgicamente, né? Onde as incisões vão ser melhores planejadas, os deslocamentos dos retalhos serão mínimos, a visualização da superfície da raiz é muito mais favorável, porque não tem aquele excesso de tecido de granulação que já foi removido durante o ato de instrumentação radicular, e a possibilidade de combinar, né, instrumentação mecânica com instrumentação química, de posicionar o retalho sem tensão e de fechar os retalhos por primeira intenção. Então, a gente trabalha num tecido muito mais favorável em termos cirúrgicos. E as técnicas cirúrgicas acabam sendo procedimentos extremamente eletivos, para tratamento de situações específicas, áreas específicas, defeitos específicos. E aí a gente percebe que essa filosofia de dedicação, de uma boa fase de controle de inflamação e de controle de infecção, invariavelmente acaba levando a procedimentos, menor necessidade de procedimentos cirúrgicos. Isso foi mostrado por uma série de trabalhos, começando com o trabalho do professor Leite, com os estudos de metronidazol, né? Os trabalhos com o uso de antibiótico sistêmico mostram que isso diminui a necessidade cirúrgica. Então, quanto melhor você trabalha a fase de controle de infecção, mais resolutivo, às vezes, o seu caso pode ser, com menores áreas a serem tratadas com procedimentos periodontais cirúrgicos, que acabam sendo procedimentos extremamente específicos, extremamente eletivos, né? E dentro desse conceito, a gente pode lançar mão de um conceito minimamente invasivo para diferentes padrões de procedimentos, desde não cirúrgicos até cirurgias de acesso, cirurgias ressectivas, para tratamento de sequelas, defeitos ósseos, recessões gengivais, lesões de furca e até mesmo para casos de instalação de implantes em áreas de dentes perdidos,
né? O que muda? O tamanho do instrumento, né? Quando a gente acaba lançando mão do uso de magnificação para execução de qualquer procedimento, a gente acaba recaindo na necessidade de um ajuste do tamanho dos instrumentos, do tamanho do espelho, do tamanho das lâminas, do tamanho, né, da angulação das lâminas e tamanho de ponta ativa de instrumento, de descolador, de pinça e até mesmo do porta-agulha, né? E também do uso de instrumentos coloridos, por quê? Para não refletir a luz do fotóforo ou a luz que ilumina ali o microscópio, né? Então, por isso que muitas vezes os instrumentais microcirúrgicos, eles não são prateados. Isso pode ser aplicado para diferentes técnicas, como eu comentei, né? Aqui é uma técnica de gengivectomia clássica, onde a gente acaba deixando por uma incisão de bisel externo uma área cruenta, que cicatriza por segunda intenção. E como que a gente pode aplicar esse conceito de minimamente invasivo, né, a um procedimento de gengivectomia, por exemplo, a fim de evitar uma cicatrização por segunda intenção, uma área extremamente extensa, cruenta, que vai cicatrizar aí num período de tempo um pouco mais longo. Aqui a gente traz um caso que foi apresentado no congresso da Sobrap, não me lembro o ano, depois foi publicado na própria revista, não lembro se foi na Sobrap ou na Perionews, um caso de finalização de ortodontia com papilas interdentais hiperplasiadas, né? Como a gente está vendo aqui, próxima a essa alça, uma papila hiperplasiada, com aumento de volume, do lado contralateral a mesma coisa, na área inferior também a gente observa uma papila disforme, com aumento de volume, alteração de formato. Então, como que foi conduzido esse caso dentro de um princípio minimamente invasivo, né? A frenectomia foi feita de forma suficiente a liberar o freio da área de inserção mais baixa. Depois, a gente observa que é uma cicatrização bem silenciosa, muito mais rápida, uma área cruenta muito menor. E a resolução das hiperplasias nas áreas interdentais, elas foram tratadas com essa técnica, onde se usou essa lâmina, pode ser a 69 da Rufrid ou similar, que corte dos dois lados. Foi feita uma incisão biselada, 45 graus de apical para coronário, da base da papila para o ápice da papila, trabalhando cada papila individualmente, né? Depois, essa área foi trabalhada com o uso de brocas tipo pera multilaminadas para esculpir essa área da papila interdental. Então, trabalhando em todas as áreas de papila, após a excisão do tecido com a microlâmina, foi sendo feita essa escultura da área da papila interproximal. E a gente percebe aqui, né, os aspectos cicatriciais, uma cicatrização extremamente favorável, num espaço de tempo extremamente curto, né, uma forma de atuar numa área específica, como aí o caso dessas hiperplasias de papila, né? Então, uma forma, vamos dizer assim, minimamente invasiva de atuar em esses casos de hiperplasia da região da papila pós-movimentação ortodôntica. Então, com 4 dias, percebam a cicatrização, como é muito mais rápida, muito mais favorável, né, trabalhando com micros instrumentos, incisões mais precisas, menor área cruenta e, consequentemente, isso reflete numa cicatrização
mais rápida, com 10 dias, né? Percebam o aspecto da papila, já completamente reepitelizada, né? Com 15 dias. Então, uma abordagem que pode ser feita para esses casos de hiperplasia específica na área de papila. Nessa época não foi feita nenhuma técnica de modificação, de proporção de coroa e altura de coroa clínica em relação à largura, porque a queixa principal da paciente eram essas hiperplasias. A paciente tirou o aparelho ortodôntico porque ela ia fazer as fotos para o casamento, então ela queria resolver o quadro rápido para simplesmente poder casar, tirar foto, depois montar o aparelho para continuar a terapia ortodôntica, né? Então, foi a forma para tentar solucionar o caso, a queixa estética da paciente, de uma forma rápida, dentro dessa demanda que a paciente tinha do próprio casamento, né? Em algumas situações, as abordagens minimamente invasivas ou microcirúrgicas, elas podem ser feitas apenas para correção de desproporção de altura de coroa clínica de um ou outro elemento dental correspondente à bateria anterior, como era o caso dessa paciente. Ela tinha uma diferença de altura de lateral, do lateral do lado direito em relação ao lateral do lado esquerdo. Ela não queria os dentes mais longos do que os outros dentes mais longos do que essa situação. Então, a resolução que foi dada, a proposta que foi feita foi de melhorar o contorno da margem gengival, especificamente no dente que apresentava a coroa clínica mais curta, né? Então, foi feita uma gengivectomia de bisel interno com microlâminas, especificamente na área do lateral, tá? De forma que o procedimento foi extremamente rápido, preciso, e já melhorou ali a estética de proporção de um dente em relação ao outro, né? Assim como essa paciente que tinha um sorriso que mostrava uma desproporção do incisivo lateral direito em relação ao incisivo lateral esquerdo. O paciente não queria passar por procedimentos extensos, o que incomodava era especificamente essa área do lateral. Então, foi feito, né, a mesma proposta de uma cirurgia de bisel interno com microlâmina para corrigir o tamanho das coroas clínicas e especificamente essa diferença de proporção de coroa clínica entre o lateral direito com esquerdo e o incisivo central direito em relação ao esquerdo. Então, uma abordagem específica somente nesses dois dentes, por meio de microlâminas e incisões só para correção dessa proporção de coroa clínica na bateria anterior superior. Então, são abordagens que podem ser feitas de forma bem específica, delimitada a uma única área e que já pode, às vezes, trazer um melhor conforto estético dentro da demanda inicial que o paciente colocou na época, né? Então, são pequenas abordagens que podem ser feitas apenas por excisão de tecido mole ou associada ou não ao procedimento de osteoplastia ou odontoplastia, né, para correção dessa diferença de proporção de dentes caninos em relação aos incisivos, caninos e incisivos laterais em relação aos incisivos centrais, podendo ser feito, inclusive, com um mínimo retalho para osteotomia ou, às vezes, até de forma flapless. Principalmente hoje que a gente tem as pontas ultrassônicas diamantadas que permite procedimentos de osteotomia sem abertura de retalhos extremamente extensos. Então, são abordagens que podem se dar tanto para pequenas correções de desnivelamento de posicionamento de margem, né? Ou para correções de hiperplasias, até para abordagens mais receptivas, como um caso como esse da paciente que precisava melhorar a proporção estética dos dentes anteriores,
mas não queria procedimentos muito extensos, então o que foi feito? Uma abordagem minimamente invasiva na bateria do lado esquerdo, trabalhando especificamente incisivo central, lateral e um pouco do canino, para tentar alcançar uma melhor proporção de altura e largura de dentes da bateria anterior superior. Então, essas abordagens, elas podem se estender para diferentes contextos, até para abordagens de cirurgias de acesso, onde muitas vezes a persistência de bolsas periodontais profundas que persistem com sangramento em áreas específicas podem ser feitas com uma abordagem microcirúrgica, atuando especificamente na área onde persiste a alteração de profundidade de sondagem de sangramento, com a abertura de um retalho extremamente conservador, ou seja, levantando praticamente só a papila, para uma melhor visualização e instrumentação da raiz, podendo esse instrumento ser combinado ou não, né, ao uso do endogain numa proposta de modulação da cicatrização, né, mesmo num padrão de defeito do tipo horizontal. A gente tem usado bastante o endogain como um modulador cicatricial e observado uma resolução em termos de redução de profundidade de sondagem bem significativa em áreas que a gente não consegue uma melhora clínica considerável com procedimentos não cirúrgicos, né? Então, essa é a abordagem, uma persistência de bolsa, especificamente entre o canino e lateral, uma incisão com microlâmina, procurando preservar ao máximo a integridade da papila, afastando o suficiente para observar a estrutura da raiz, e quando você trabalha com magnificação ou com lupa, essa visualização fica muito mais previsível, melhor atingida do que quando a gente não usa lupa ou magnificação. Aí a gente consegue trabalhar no remanescente de cálculo que persiste nessa região, trabalhar com a biomodificação da raiz, com a aplicação do Prefigel ou EDTA 24%, suturar, reaplicar o endogain e preservar o caso. Então, às vezes, em alguns defeitos que a gente chama tipo borderline, aqueles casos que você não consegue uma resolução efetiva com raspagem por causa de um padrão predominantemente de perda óssea horizontal, onde muitas vezes o paciente persiste com bolsas profundas em áreas proximais, apesar das extensivas tentativas de descontaminação não cirúrgica. A gente tem utilizado, às vezes, o endogain, até mesmo da forma flapless, para resolução dessas bolsas profundas em áreas proximais de casos com defeitos predominantemente horizontais. Então, aqui, o caso inicial, uma bolsa persistente de 7 milímetros, após a abordagem de raspagem associada ao endogain, uma resolução da profundidade de sondagem, diminuição de sangramento, assim como na área contralateral, né? Então, a gente tem utilizado bastante o endogain para esses casos desafiadores de pacientes que apresentam defeitos horizontais, bolsas persistentes profundas, e aí a gente tem lançado mão dessa técnica como uma possibilidade de modular o padrão de cicatrização e conseguir uma melhor resolução da redução de profundidade de bolsas, né? Então, aqui, o caso daquela aplicação com acompanhamento aí de alguns anos. Também, às vezes, para recessões unitárias, pode-se lançar mão de incisões menores, do tipo trapezoidal, que envolve especificamente, delimita especificamente a área da recessão, com uma abordagem associada ou não a substitutos mucosos e deslocamento coronário do retalho. Então, para tratamento de recessões isoladas, também pode-se alcançar resultados bem interessantes com abordagens bem específicas, né?
Esse foi um trabalho da Patrícia, talvez ela possa explicar melhor, né? Esse trabalho foi mestrado ou doutorado? Foi doutorado, Paty? Seu microfone está desligado. Oi, gente, boa noite. Foi doutorado. Então, ela comparou a abordagem microcirúrgica com as técnicas macro para tratamento de recessões isoladas, usando o retalho posicionado coronariamente associado à matriz derivada do esmalte. Então, a abordagem foi de retalho trapezoidal e comparou a abordagem com o uso de microscópio e sem uso do microscópio, para o mesmo padrão de incisão, associando ao deslize coronário a aplicação do endogain. E a diferença é que um grupo foi tratado sem microscopia e o outro com microscopia. E o que esse estudo demonstrou, né? Que ambas as técnicas, macro ou micro, promovem o resultado de recobrimento radicular ou redução da altura da recessão gengival, né? Sem diferença estatisticamente significante entre a abordagem micro em relação à abordagem macro. Só que um resultado interessante do estudo da Paty foi que as áreas tratadas com as técnicas microcirúrgicas demonstraram maior aumento da quantidade de tecido queratinizado do que as áreas tratadas com técnicas macrocirúrgicas, né? Possivelmente porque as técnicas microcirúrgicas, por menor incisão, uso de microinstrumentos, menor descolocamento de retalho, né, acabam levando a própria sutura um pouco mais elaborada, a uma melhor estabilização e adaptação do retalho no pós-operatório e, consequentemente, isso pode ter sido uma hipótese que influenciou em melhores resultados em termos de ganho de tecido queratinizado em altura e em largura, né? Então, essa foi a vantagem. Em algumas situações, como casos de recessões extremamente amplas e profundas, que já atingem ali a linha mucogengival, onde a gente não tem uma alternativa, principalmente em recessões na arcada inferior, de trabalhar com deslocamento de retalho coronário por conta da possibilidade de diminuição da altura da profundidade do vestíbulo, às vezes a gente tem que lançar mão, dentre algumas técnicas, da possibilidade de deslocar um tecido que esteja suficientemente adequado numa área contralateral, numa área lateral ao defeito, com uma abordagem de deslize lateral do retalho. E essa foi a abordagem, né, de deslocar um retalho lateralmente e, associado a esse deslize lateral, combinar com a colocação de um substituto mucoso, onde ele foi nessa extensão mais mesial da incisão, tunelizado nessa região, para receber um pouco de nutrição do periósteo nessa região, do periósteo do retalho de natureza total, para a área que ia sobre a superfície da raiz, e para, eventualmente, minimizar uma eventual exposição, né, um remanescente de uma área cruenta não protegida de retalho da área doadora. Então, essa foi uma das abordagens utilizadas para esse caso de paciente que finalizou tratamento ortodôntico com essa projeção da raiz do pré-molar para vestibular. Nota-se uma área completamente ausente de gengiva queratinizada apicalmente ao defeito, né? Então, foi feita essa abordagem de deslocamento lateral associado ao mucograft na época.
e o recobrimento conseguido com essa abordagem de deslize lateral combinado ao uso de um substituto mucoso, né? Então, poderia ser um enxerto de conjuntivo? Poderia, né? Mas, dentro dessa abordagem minimamente invasiva, o meu pai, especificamente, tem uma preferência por evitar 2 áreas cirúrgicas. Quando ele combina procedimentos a retalho, ele acaba dando preferência por utilizar o substituto mucoso, mucoderme, mucográfico, Fabro-Guide, por uma preferência pessoal, né? E uma melhor adaptação a essa técnica do que a própria técnica de remoção do enxerto de tecido conjuntivo. Eu lembro muito bem quando a gente meu pai fez a primeira cirurgia com microscópio, já foi logo enxerto conjuntivo, né? Ele escolheu começar uma técnica cirúrgica com enxerto conjuntivo. E ele falou, não, eu me atrapalho demais para operar com microscópio para remoção de enxerto conjuntivo. Eu vou ficar com substituto mucoso, que é muito mais confortável tecnicamente de trabalhar, né? Ainda mais com microscópio. E algumas abordagens específicas relacionadas a tratamento de defeitos, que é o que eu disse no início, são as abordagens mais descritas na literatura em termos de procedimentos minimamente invasivos, onde a gente tem a técnica onde se incisa a papila, técnicas que você preserva a papila. Então, aqui a gente vai demonstrar uma técnica em que você envolve a papila no retalho, né, com uma incisão intrasucular, entrando bem na interproximal para tentar deslocar toda essa papila, preservando a porção da papila lingual, sem o deslocamento do retalho na face oposta, né, na face lingual. Então, um retalho deslocado o suficiente para observação do defeito, né? Aqui trabalhando com uma cureta a demarco para remoção de tecido de granulação de dentro do defeito infraósseo. Essa cureta é extremamente versátil para remoção de tecido de granulação de área de furca ou área de defeito infraósseo, né? Ela funciona como se fosse uma colher de dentina mesmo, só que a gente, no caso aí, remove tecido de granulação, né? Então, percebam um retalho extremamente conservador, trabalhando ali na remoção de tecido de granulação do defeito. Depois foi aplicado o gel de EDTA, condicionamento da raiz, o Endogain, previamente a colocação do enxerto dentro do defeito. Depois foi utilizado uma membrana, para que depois o retalho fosse suturado preferencialmente com uma primeira intenção. Aí, o aplicado o Endogain por sobre a incisão, como modulador da cicatrização do tecido mole. E aqui a gente observa o acompanhamento de pós-operatório com 7 dias, com 15 dias, observe a característica do tecido, o fechamento do espaço interdental, né, uma cicatrização por primeira intenção. Outra técnica, que é chamada de Simple Flap Approach, é quando a gente faz uma incisão na base da papila, levanta essa papila, somente a porção vestibular da papila, preservando, né, a integridade da papila na sua porção palatina ou lingual. Então, para isso, a gente precisa de um descolador de diâmetro menor, para permitir esse descolamento, esse levantamento da papila. Uma vez descolada, trabalha-se na remoção do tecido de granulação, dessa área de um defeito especificamente interproximal, né? E aí a sequência segue a mesma, né? Remoção de tecido de granulação, complementação do debridamento da superfície da raiz com pontas de ultrassom, curetas, condicionamento da superfície radicular com EDTA, aplicação do pré-gel, colocação do biomaterial, como material de preenchimento ósseo, depois a aplicação do Endogain, novamente a sutura do retalho. Então, percebam que é uma cirurgia
especificamente localizada na área do defeito, envolvendo somente a papila, nem sequer levantou um retalho vestibular na região do molar ou na região do pré-molar, tá? Então, o uso de magnificação te permite trabalhar dessa forma pela ampliação de imagem, pelo uso de microinstrumentos, né, que vão te permitir essas abordagens extremamente localizadas, né, com melhor manuseio do tecido, uma cicatrização, uma resposta de cicatrização mais rápida e bem localizada, com o mínimo desconforto. Dificilmente o paciente precisa usar a medicação analgésica após procedimentos tão específicos e localizados como esse. E essa é uma outra forma de abordagem minimamente invasivas para técnicas regenerativas em áreas de furca, onde a incisão ela é feita na base da papila, na região interproximal, estendendo com uma incisão intrasuscular e concluindo com uma incisão na base da papila na área distal. E aí o retalho é deslocado o suficiente para se observar o defeito residual, né, e permitir um acesso à área, à instrumentação a essa área da furca. Então, aqui, a incisão sendo realizada, o deslocamento do retalho suficiente para observar a entrada da furca, trabalhando com as curetas para remoção de tecido de granulação, remanescente de cálculo, placa bacteriana, né, instrumentação ali da superfície interradicular, o uso de pontas ultrassônicas para descontaminação do teto da furca, e aí segue a mesma sequência, né? Às vezes o uso de brocas para uma plastia, uma odontoplastia, para diminuir a entrada, né, da profundidade dessa entrada da região da furca, aplicação do EDTA, seguida da aplicação do Endogain, colocação do material de preenchimento, né, condensando ali na área da furca, como a gente pode observar, em maior aumento. Aqui foi utilizada uma membrana de colágeno, aplicação depois do Endogain no fechamento da ferida, né? Uma sutura com ponto simples nas áreas das papilas, procurando muitas vezes deslocar esse retalho um pouco para a coronária, pode desepitelizar uma parte da papila para tentar deslocar esse retalho mais coronariamente. A aplicação do Endogain. E o mesmo princípio também podendo ser utilizado para tratamento de defeitos ósseos periimplantares, como esse caso, né? Um caso de periimplantite, já envolvendo quase a quarta rosca desse implante. Um ano após a instalação do implante, o paciente compareceu com esse padrão de defeito. O que foi feito? Toda uma abordagem de descontaminação prévia, depois um acesso cirúrgico, né, para a visualização desse defeito, com uma abordagem de um retalho especificamente na área relativa a esse defeito ósseo periimplantar, a exposição, né, do implante e do defeito. Aí foi feita a remoção de tecido de granulação de dentro do defeito intraósseo, a descontaminação da superfície do implante com jato de glicina, a aplicação do Endogain, enxerto material de preenchimento ósseo, aplicação do Endogain, e a gente observa aqui o aspecto cicatricial clínico, né, com 3 meses pós-cirúrgico, aqui o radiográfico, observando aí um preenchimento desse defeito periimplantar e um acompanhamento aí de 4 anos da área com essa abordagem, utilizando o Endogain e material de preenchimento ósseo para tratamento de defeito periimplantar. Então, as abordagens, né, elas acabam sendo muito específicas e restritas a determinadas áreas
correspondente aos defeitos, quer seja de furca, infraósseo ou de recessão, né? E a ideia de escrever esse atlas, ele surgiu com esse conceito de que procedimentos periodontais minimamente invasivos, eles demonstram, né, que não são os recursos que otimizam os resultados do tratamento. Ou seja, não é dependente do uso do microscópio, do uso de uma lupa, do uso de um microinstrumento, mas principalmente da forma como esses procedimentos são incorporados na rotina de atendimento clínico e na unidade de trabalho, né? As magnificações, lupa ou microscópio, podem ser grandes aliados para esses procedimentos, tanto não cirúrgicos quanto cirúrgicos, periodontais ou também periimplantares, mas não são os únicos fatores, né? Então, o livro ele aborda desde a parte de exame até passando pela parte de posições de trabalho para raspagem quando se usa lupa e microscopia, o que altera, né? Uma descrição dos materiais que podem ser utilizados para um bom tratamento periodontal não cirúrgico, tipos de curetas diferentes entre tamanhos de uma cureta mini 5 para uma after 5, para uma mini 5, tipos de lima, tipos de pontas de ultrassom, passando por os procedimentos cirúrgicos periodontais, desde técnicas de gengivectomia, correção de zênite, sorriso gengival, até a parte de tratamento de defeitos ósseos periodontais, periimplantares, terminando com o capítulo de terapia periodontal e periimplantar de suporte. Então, para nós, foi uma alegria enorme ver esse livro lançado, concluído. Foram de 2015 a 2017 de extensivas revisões de texto, de desenhos, de figuras, mas foi uma forma de, vamos dizer assim, finalizar a participação do professor Márcio na pós-graduação da USP de Ribeirão Preto, com a edição desse livro, né? E foi uma grande alegria trabalhar junto com ele desse desafio de colocar 50 anos de experiência clínica e de teses orientadas dentro dessas temáticas, né? Na forma de um livro. Então, eu acho que merecia, porque, além de professor, é um excelente clínico, é uma pessoa que inspira muitos, não só eu, como filha, mas muitos alunos, e eu acho que eu precisava ajudá-lo a concretizar esse sonho e difundir esse conhecimento que não podia ficar só para ele, né? E uma vez que ele estava aposentando da USP, isso precisaria continuar de alguma forma. Então, essa foi a ideia do livro. Então, eu deixo aqui os meus contatos, e-mail específico e o meu Insta. Bom, falei muito.